Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso Evangelho da tarde de hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês. O Evangelho é uma bênção divina para todos os lares, para o nosso lar, para a nossa família, onde esse convidado especial, Jesus, divino amigo de todas as horas, vai estar conosco espiritualmente, nos iluminando, intercedendo por nós. Quero agradecer a vocês, a presença de todos vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos fazer a nossa preparação do ambiente com o livro Toques de Luz, do nosso querido Lorival Lopes. A mensagem de número 111. Quase todos nós nos arrependemos da perda de instantes preciosos. É triste negarmos a esmola ao mendigo e depois o procurarmos, arrependidos, sem o encontrar mais. Não ajudarmos o amigo que nos pede auxílio, se podemos fazê-lo. Não põe em prática o texto evangélico que lemos e que prometemos seguir. Não colaborar com o trabalho beneficente que vemos ser feito pelos outros e com o qual nos comprometemos, arranjando 1000 desculpas. E muito mais. Por isso, não deixe o bem para depois. Os agradecimentos, as palavras de ajuda, as boas ações, os abraços têm mais valor na hora certa. A oportunidade perdida talvez não volte mais. Passado o momento, o abraço não tem o mesmo calor. As palavras de ajuda perdem poder e o agradecimento emociona mesmo. A gratidão, o incentivo, o amor não precisam de grandes manifestações. Conforme o instante, basta um olhar, um sorriso, um gesto, um sinal. Aproveite o momento bem utilizado beneficia a quem pratica a boa ação e a quem a recebe. Olha que mensagem mais edificante, que mensagem maravilhosa para a nossa tarde de hoje. E assim, amados irmãos, queremos agradecer também ao Prozebem por essa oportunidade de trabalhar na seara do Senhor, esse trabalho tão maravilhoso. Vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai, Criador de tudo e de todos. Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro do Evangelho no lar. Vamos mentalizar a imagem do Mestre amado Jesus. Divino amigo Jesus, estamos todos aqui reunidos em teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos. Pedimos, amado Mestre, que abençoe a nossa família, que abençoe a toda a humanidade, principalmente os enfermos desta hora, os desempregados, os que passam pelas grandes provas e grandes provas, Senhor, neste momento. Pedimos a tua bênção, a tua luz, para que possa nos envolver e envolver a esses irmãos, os mais necessitados. Que Deus nos abençoe e, com a tua permissão, vamos dar início ao nosso Evangelho no lar. Que assim seja. O nosso Evangelho da tarde de hoje vai ser o Novo Testamento de Haroldo Dutra, né? A parábola do bom samaritano. Nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Vamos lá, para esta parábola tão bonita, né? Parábola do bom samaritano. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse: Amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondestes de forma justa. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Olha que situação, meus irmãos. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atuou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e cuida dele. E o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Ele disse: o que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Essa parábola é muito bonita, falando, né, a prática da caridade com muito amor. E agora, meus irmãos, vamos fazer uma pequena reflexão, né, sobre essa parábola tão bonita e tão profunda que nos traz tantos ensinamentos. E a gente começa começando, amados irmãos. E respondendo, disse Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Primeiro, nós vamos ver a cidade de Jerusalém. Vamos fazer uma reflexão sobre essa cidade. Essa cidade é uma cidade bíblica, né? Ela fica espalhada entre 2 montes. E, espiritualmente falando, Jerusalém, ela é considerada a cidade, a sede do monoteísmo, simbolizando para o judaísmo uma cidade santa. Então, é aquela cidade espiritualizada, né? Atualmente, Jerusalém é a capital de Israel, mas Jerusalém, na época dessa parábola, era considerada a cidade santa da espiritualização. A cidade de Jericó era uma cidade muito antiga. Em termos de altitude, é uma das cidades mais baixas da terra, né? E ela sempre mereceu a atenção dos viajantes por ter um dos maiores oásis da região, pelas suas fontes de águas medicinais, pelos palácios construídos nos períodos helenísticos, na época de Herodes, né? E também nós podemos observar que Jericó, ela se caracteriza pela movimentação comercial. Então, ela tem um fluxo de pessoas muito grande, que é uma cidade comercial, comércio, né? E aí, vamos agora analisar o que ocorreu com este homem, que ele não é identificado. Diz assim, descia um homem, mas ninguém justifica quem é este homem. Então, vamos agora analisar. Na tentativa de retirar o espírito da letra, né? Entendemos que a descida de Jerusalém para Jericó pode ser analisada neste contexto. Indica a queda de um padrão vibratório mais elevado para um plano de vibrações inferiores,
em decorrência da invigilância moral, porque ele está descendo de Jerusalém, que era uma cidade espiritualizada, para Jericó, que era uma cidade de grande fluxo de comércio, parte materializada, né? Então, nesse processo de descida, nós podemos manter sintonia com entidades perturbadoras, né? Que tomando de assalto a nossa casa íntima, rouba a nossa paz, olha só, nos fere profundamente e nos deixa quase mortos à margem da vida. Quando a gente desce a sintonia e entra em sintonia, né, com as entidades perturbadoras, como nós somos prejudicados, meus irmãos, foi o que ocorreu com este homem. Né? Então, a descida de um padrão vibratório de forma vigilante sempre ocasiona prejuízo, nos ocasiona prejuízo. Né, meus irmãos? Então, vamos lá. Dando continuidade, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, né? E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Então vamos ver quem era um sacerdote naquela época. Naquela época, o sacerdote era uma autoridade, um ministro religioso, era um doutor da lei, era uma pessoa que estudava as leis divinas, tinha muito conhecimento das leis divinas. O levita também tinha conhecimento das leis divinas, porque o levita ele se dedicava ao serviço do templo com atribuições de acessórios ao culto, né? Então, ele era menos importante que a função dele era menos importante que a função do sacerdote, mas ele também tinha conhecimentos das leis divinas, né? Então, o que a gente observa, gente, que apesar de ser o sacerdote, vamos iniciar por aí, apesar de ser detentor de vários recursos, né? O coração desse sacerdote se mantinha fechado para os recursos de conhecimento das leis divinas, o coração dele se mantinha fechado para a prática da solidariedade, ensinada por todas as interpretações religiosas. O vil, como a gente vê no texto, indica a observação superficial. Ele olha de uma forma superficial, porque não há sentimentos envolvidos. O passou adiante reflete a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para com as necessidades dos que sofrem. Então, ele passa de uma forma indiferente, né? Do mesmo modo que o sacerdote, o levita, passou ao largo daquele homem, caído e ensanguentado no caminho. Quer dizer, o levita teve o mesmo comportamento. E o amor dos egoístas, aqui diz, esse comportamento é o amor dos egoístas, dos que não compreenderam ainda o verdadeiro amor. O amor ao próximo, gente. Nessa hora, é preciso que possamos despertar para essa colocação, para exercer o amor ao próximo. Podemos observar aqui que ambos, o sacerdote e o levita, estavam descendo de Jerusalém para Jericó, como diz na parábola, né? Ou seja, houve uma queda no padrão vibratório de ambos para o plano de vibrações inferiores. Eles ficaram revestidos pelo sentimento de indiferença. Então, o sentimento de indiferença, né? Com o coração fechado para a prática da caridade. Olha aí, gente, nessa hora, né? A prática da caridade, como ela era importante. E aí, dando continuidade, certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. Olha o comportamento do samaritano. E, aproximando-se, atuou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os
ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Olha, gente, quem eram os samaritanos? Os samaritanos, vamos falar um pouquinho sobre eles. Eles eram os habitantes da Samaria. Construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas após a separação das tribos de Israel, né? Ele somente admitiu o Pentateuco, que continha a lei de Moisés para ele, né? Então, seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, amaldiçoados e perseguidos. Observe, eles eram perseguidos pelo fato deles não seguirem as determinações religiosas desses outros judeus, porque eles também eram judeus. Gente, olha, não é fácil, né? Então, vamos lá, meus irmãos. Talvez, pelo fato de serem tão desprezados pelos seus irmãos de raça, que eles eram judeus também, tivessem os samaritanos eles tivessem desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e conduta da vida, porque eles foram desprezados, né? Eles não davam muita atenção, tanto que eles construíram, os samaritanos tiveram que construir o seu próprio templo na Samaria, né? Entretanto, algo se destaca quando o bom samaritano vê a pessoa ferida, quase morta, caída no caminho. Esse algo é o sentimento de compaixão, de uma íntima compaixão que ele sentiu pelo ferido. Ele, naquela hora, ele olha para o ferido, ele não se preocupa de onde veio, para onde vai, não. Ele está preocupado ali em atender. Esse algo é um sentimento muito forte. Jesus nos mostra, assim, que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Então, todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido, atar-lhes as feridas, levá-lo, a uma hospedaria e garantir-lhes cuidados suplementares para o restabelecimento da saúde. Foram gestos de bondade desencadeados pela compaixão. Atar é prender o sangramento, foi isso que ele fez, né? O azeite acalma, é um leniente, umedece a ferida, ele aplicou, que ele levava consigo, o samaritano. O vinho é um emoliente, motiva, anima, incentiva o necessitado, ele aplicou ali nas suas feridas. Quando ele dá 2 denários, significa 2 dias de serviço. E a gente observa que o samaritano, ele estava em viagem, em trabalho, em missão. Porque quando se está em viagem, em missão, a pessoa estuda o caminho que deve passar. E ele realmente deveria passar por ali, olha só, para dar aquele socorro. Define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Descer a serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho. Os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente. Saem de suas esferas superiores e descem a Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses transitórios do mundo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes mais contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única, né? Fora da caridade não há salvação. Olha, meu irmão, vamos agora à nossa prece final, agradecendo a Deus por tanto conhecimento, né? Na tarde de hoje, falando sobre a caridade, a importância da caridade em nossa vida.
Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecer ao Divino Mestre Jesus por esse momento, para que possamos trabalhar dentro de nós a compaixão diante do próximo, seja lá ele quem for, mas que podemos ser envolvidos pela caridade, pela misericórdia divina. Abençoa-nos, Senhor, com a tua luz, com a tua paz, a todos nós, a toda a nossa família, a toda a humanidade. Muito obrigada por esta tarde, por esses ensinamentos. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja.